pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina de Língua Portuguesa e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre romantismo. Hoje nós iremos falar sobre romantismo prosa. Acompanhe comigo na tela. Romantismo prosa. A prosa romântica introduz o romantismo no Brasil. Introduziu o romantismo no Brasil. Embora ainda segundo os padrões europeus, na linha de romance, como na prosa romântica, foi determinante para o estímulo à arte nacional e ao sentimento nacional. Romantismo no Brasil. Verso, que é poesia, e prosa. Aí nós temos, pessoal, verso, que é maior liberdade espacial, linhas preenchidas irregularmente. E a prosa, ela é feita com preenchimento irregular das linhas de uma margem à outra. Então, nós vemos aí a diferença, pessoal, entre verso, poesia, e prosa, né? A poesia, ela é mais aberta, né? Mais irregular. A prosa, não. Ela precisa ser completa, de uma margem à outra. Ok? Romance na literatura. É uma narrativa longa com característica desse período. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mesclar a ficção com a realidade. Aí nós temos o romance romântico, o romance realista e o romance modernista. Muito bem, pessoal. Então, para falarmos de romance, nós precisamos primeiro entender o que é romance, né? Romance, pessoal, não é só um relacionamento entre pessoas, um relacionamento amoroso, por exemplo. Não é só isso. Na literatura, tá? O romance, ele é toda narrativa longa. Então, todo livro, toda história longa sobre qualquer coisa, aquilo é um romance. Tá? Então, precisamos esclarecer aí o que é romance, né, pessoal, na literatura, ok? E aí agora nós vamos falar aí do romance, romance romântico, realista e modernista. Acompanhe comigo. Nós temos aí o romance romântico de Joaquim Manuel Macedo, né? Aí da época do romancismo, A Moreninha. A Moreninha é um romance do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo e um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Foi publicado em 1844 durante a primeira geração romântica no Brasil, inaugurando o romantismo no Brasil. Né, pessoal? Então aí Manuel Joaquim de Macedo inaugurou o romantismo no Brasil em 1844 aí com o seu romance A Moreninha, né? Quem não conhece precisa aí ler, tá, pessoal, essa narrativa A Moreninha, ok? Aí A Moreninha é a obra de Joaquim Manuel de Macedo, explora os costumes da sociedade carioca. A narrativa sobre as expectativas burguesas e os cenários e os costumes do Rio de Janeiro. No livro, Macedo apresenta a organização dos romances iniciais, com a descrição dos costumes da sociedade carioca, que são festas, a tradição em um estilo leve e fluente. O leitor encontra tramas fáceis e pequenas intrigas de amor e mistério. O final é feliz com o amor vitorioso, né? Muito bem, então aí nós temos a Moreninha, que fala de um romance, certo? É um romance romântico mesmo, ok, pessoal? Vamos ao próximo? Acompanhe comigo. Dom Casmurro é um romance realista, voltado para a análise psicológica, que foi publicado pela primeira vez em 1899. Ele é ambientado no Rio de Janeiro, do Segundo Reinado, e narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, ou Bentinho, um homem branco e rico. Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Muito bem, aí nós temos um romance, pessoal, realista, né? Que fala aí a história de Bentinho, certo? Um homem branco, rico, e é uma obra também do romantismo de Machado de Assis. Muito importante também, pessoal, aí para vocês que estão
né, estudantes preparando para o Enem, ok? Importante a leitura também desse livro Dom Casmurro, ok? Nós temos aí, falando da obra de Dom Casmurro, Machado de Assis, ele apresenta as seguintes características. Você pode ver aí que ele tem uma característica diferente, né, pessoal? Aí, diferente do romance romântico, ele é o realista. Então, o que ele contém? Antirromantismo, né? Olha só, essa é a característica realista. Objetividade, análise psicológica, crítica à burguesia, valorização do presente, fluxo de consciência, ausência da idealização, de idealizações, perdão, racionalismo, ironia e a crítica social. Então, aí no romance de Dom Casmurro, você vai encontrar essas, de Machado de Assis, Dom Casmurro, essas características, ok? Nós temos também aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, também de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro romance realista de Machado de Assis. Essa obra, que inaugurou o realismo no Brasil em 1881, é narrada por Brás Cubas, narrador-personagem que, após a morte, decide escrever suas memórias. Com muitos capítulos curtos e de forma não linear, o protagonista representante da elite burguesa carioca do século XIX. Narra sua trajetória desde o nascimento até a morte, tendo como fio condutor o seu relacionamento extraconjugal com Virgília, casada com Lobo Neves. Muito bem, aí nós temos mais um romance realista, né, do tempo do realismo no Brasil, de Machado de Assis. Mais uma incrível obra, não é, pessoal? Muito bem, agora nós temos aí o romance modernista. O romance modernista, o romance de 30, reúne diversas obras de característica social da segunda fase do modernismo no Brasil, 1930 a 1945. Influenciados pelo movimento neorrealista, esses romances são chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas. Isso porque abordam aspectos de alguma região do Brasil, como a seca do Nordeste. Muito bem, pessoal. Então, muito bem, o romance modernista, não é? Ele é conhecido como romance dos 30, né? E aí ele já abrange mais lá para o regionalismo, não é? Que ele vai falar ali da seca, né? Mais da sociedade brasileira, mais ali da raiz mesmo, ok? Vamos ver aí, acompanhe comigo, um romance aí modernista. Raquel de Queiroz, 1910 a 2003. A escritora, jornalista, dramaturga e militante política cearense Raquel de Queiroz foi uma das mais proeminentes artistas do momento. Muito bem, pessoal. Então, nós vemos aí a Raquel de Queiroz, né, com o 15. Esse foi o livro aí, o romance de Raquel de Queiroz, né, essa escritora, grande dramaturga, que falou aí sobre o drama que passavam aí, né, a seca, o Nordeste, a sociedade daquele local, né, pessoal, ali, mostrava ali a realidade de cada um. Né? Aí o 15, que foi a sua obra, sua ficção social nordestina mais conhecida, é o 15, 1930. E o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Muito bem, Raquel de Queiroz, né, pessoal, fez aí uma grande manifestação através do seu romance, o 15, certo? Retratando aí a realidade daquele povo, daquela época, não é? E daquela região, ok, pessoal? Então, muito importante também aí esse romance do romancismo, né? Que faz parte aí da época do romancismo, muito conhecido, não é, pessoal?
E aí nós temos o romance modernista. O nome já diz, né, pessoal? Modernista, com, mais uma vez, mostrando aí a realidade, né, do povo daquela região, certo? Raquel de Queiroz fez aí uma boa, representou muito bem com o 15. Bom, pessoal, aí nós vimos hoje uma parte do romance prosa, né? Falamos aí do modernismo, do romance modernista, do romance romântico e do romance realista, né? Essa fase aí do romantismo, onde retrata a realidade de algumas partes do Brasil, né? Uma parte que a gente fala aí da cultura, da realidade, que traz mais ali a parte raiz, né, da nossa história, e também ali do meio, do centro do Brasil, né? Falamos também ali do Rio de Janeiro, onde se concentra ali a sociedade, que já muda um pouco ali, já vai mais para a sua opinião, né? Para tratar ali mais de mudanças de pensamento e de realidade, que alguns, mais do passado, ficou para outros cantos do Brasil, onde permaneceu ali a cultura, podemos dizer assim, não é? Ok? Então essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje sobre romantismo prosa. Não perca a nossa próxima aula, que será aí com as atividades sobre romantismo, tá? Para vocês acompanharem. Não percam nossa próxima aula. E para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau!